Contarei agora a parte mais comovente da minha narrativa. Contarei os acontecimentos que me transformaram do que eu era para o que eu sou hoje. O tempo melhorou e as nuvens desapareceram do céu. Fiquei surpreso ao ver como o que antes era apenas deserto e tristeza, agora nos dava as mais preciosas flores e folhagens. Milhares de aromas deliciosos e belas cenas gratificaram e refrescaram meus sentimentos. Foi num daqueles dias, quando os meus vizinhos descansavam do trabalho, o velho tocava guitarra e os jovens o ouviam, que reparei que Félix parecia ainda mais melancólico que o habitual e suspirava frequentemente. A certa altura, o pai interrompeu a música e deduziu pelos seus gestos que perguntava ao filho o motivo da sua tristeza. Félix respondeu em tom alegre e o velho estava prestes a retomar a música quando alguém bateu na porta. Era uma senhora a cavalo, acompanhada por um camponês que lhe servia de guia. A senhora vestia um terno escuro e um grosso véu preto cobria seu rosto. Ágata fez-lhe uma pergunta, a qual o estranho respondeu, pronunciando docemente apenas o nome de Félix. Sua voz era melodiosa, mas diferente da dos meus amigos. Ao ouvir seu nome, Félix aproximou-se apressadamente da senhora, que ao vê-lo levantou o véu, revelando um rosto de beleza e expressão angelical. Seu cabelo preto e brilhante estava curiosamente trançado. Ela tinha olhos escuros e vivos, mas gentis, feições bem proporcionadas, uma pele muito bonita e bochechas suavemente rosadas. Félix pareceu paralisado de alegria quando a viu. Qualquer traço de tristeza desapareceu de seu rosto, que instantaneamente expressou uma alegria da qual eu dificilmente acreditava que ele fosse capaz. Seus olhos brilhavam e suas bochechas ardiam de prazer, e naquele momento ele me pareceu tão bonito quanto a estranha. Ela, por sua vez, experimentou vários sentimentos. Enxugando as lágrimas de seus lindos olhos, estendeu a mão para Félix, que a beijou extasiado, enquanto chamava, pelo que entendi, de seu doce árabe. Ele pareceu não entender, mas sorriu. Ele a ajudou a desmontar e, dispensando o guia, conduziu-a para dentro de casa. Houve uma conversa entre eles e seu pai. A jovem estrangeira ajoelhou-se aos pés do velho e teria beijado-lhe a mão se ele não tivesse corrido para pegá-la no colo e abraçá-la afetuosamente. Logo observei que, embora jovem, emitisse sons articulados e parecesse ter uma linguagem própria, os outros não entendiam, assim como ela também não os entendia. Fizeram muitos gestos que não entendi, mas vi que a presença deles enchia a casa de alegria e dissipava a tristeza, da mesma forma que o sol dissipa as brumas da manhã. Félix parecia especialmente feliz e atendia a sua árabe com sorrisos radiantes. Ágata, a doce Ágata, cobriu de beijos as mãos da estranha e, apontando para o irmão, parecia querer mostrar-lhe por sinais o quanto estava triste antes de sua chegada. Assim, se passaram algumas horas, durante as quais expressaram uma alegria cuja razão não pude compreender. De repente, descobri através da repetição frequente de um som que a estrangeira tentava imitar, que estava pretendendo aprender a sua língua. Imediatamente me ocorreu que eu, para o mesmo propósito, poderia usar o mesmo ensinamento. A estrangeira aprendeu nesta primeira aula cerca de 20 palavras, a maioria das quais eu já conhecia. Ao cair da noite, Ágata e a menina árabe retiraram-se cedo para descansar. Quando se separaram,
Félix beijou a mão da estrangeira e disse: "Boa noite, doce Safi." Ele ficou muito tempo acordado, conversando com o pai. Pelas inúmeras vezes que repetiram o nome dela, presumi que estivessem falando da linda convidada. Eu gostaria de entendê-los e prestei muita atenção, mas foi completamente impossível para mim. Na manhã seguinte, Félix foi trabalhar e, terminadas as tarefas diárias de Ágata, a jovem árabe sentou-se aos pés do velho e, pegando no violão, tocou algumas árias de uma beleza tão comovente que imediatamente me fizeram derramar lágrimas de tristeza e admiração. Ela cantava e sua voz era modulada e rica em cadências, como a do rouxinol. Ao terminar, deu o violão para Ágata, que inicialmente relutou em aceitá-lo. Então ela tocou uma música simples. Ela também cantou, com uma voz doce, mas bem diferente da maravilhosa modulação da estrangeira. O velho ficou encantado e disse algo que Ágata tentou explicar para Safi. Ele parecia querer dizer que sua música lhe dava grande prazer. Os dias passaram agora com a mesma tranquilidade de antes, com a única diferença de que a alegria substituía a tristeza no rosto dos meus amigos. Safi estava sempre feliz. Ambos progredimos rapidamente na língua, de modo que depois de 2 meses comecei a compreender a maior parte das coisas que os meus protetores diziam. Enquanto isso, a terra escura estava coberta de verde, pontilhada de inúmeras flores, de aroma doce e vista maravilhosa, como estrelas que brilhavam com cores delicadas à luz da lua. O sol ficou mais quente e as noites ficaram claras e suaves. Os meus passeios noturnos davam-me um enorme prazer, embora fossem encurtados pelo pôr do sol tardio e pela madrugada. Nunca ousei sair durante o dia, com medo de receber o mesmo tratamento que na primeira aldeia que visitei. Passava os dias prestando o máximo de atenção para dominar o idioma o mais rápido possível. Posso me gabar de ter aprendido mais rápido que a árabe, que entendia muito pouco e falava com sotaque quebrado, enquanto eu entendia tudo e conseguia reproduzir quase todas as palavras. O livro com o qual Félix ensinou Safi foi As Ruínas, ou Meditação sobre a Revolução dos Impérios, de Volney. Eu não teria entendido a intenção do livro se não fosse o fato de Félix, ao lê-lo, ter dado explicações detalhadas. Escolheu esta obra, disse, porque o seu estilo declamatório imitava o dos autores orientais. Através deste livro, obtive um panorama da história e algumas noções sobre os impérios que existiram no mundo. Deu-me uma visão dos costumes, governos e religiões que as diferentes nações da Terra tinham. Ouvi falar dos indolentes asiáticos, do magnífico gênio e das atividades intelectuais dos gregos, das guerras e das virtudes dos romanos, de sua degeneração posterior e do declínio daquele poderoso império, do nascimento das ordens de cavalaria, do cristianismo, dos reis. Fiquei sabendo da descoberta do hemisfério americano e chorei com Sophie pelo infeliz destino de seus povos indígenas. Essas histórias maravilhosas me encheram de sentimentos estranhos. Seria o homem realmente um ser tão poderoso, virtuoso, magnífico e ao mesmo tempo tão cheio de baixeza e maldade? Às vezes ele se mostrava como um descendente do mal, outras como tudo que há de nobre e divino que se possa conceber. Ser um grande homem, cheio de virtudes, parecia a maior honra que poderia recair sobre um ser humano, enquanto ser infame e mau, como tantos na história, a maior difamação, uma condição mais inferior do que a da toupeira cega ou do verme inofensivo. Durante muito tempo não consegui compreender
Como é que um homem pode assassinar os seus semelhantes? Nem sequer compreendi a necessidade de leis ou governos. Mas, quando aprendi mais detalhes sobre crimes e males, deixei de me surpreender e senti nojo. Agora, cada conversa entre meus vizinhos me revelava novas maravilhas. Foi ouvindo as instruções que Félix deu à jovem árabe que aprendi o estranho sistema da sociedade humana. Aprendi sobre a distribuição de riquezas, de imensas fortunas e de tremendas misérias, da existência de posição, linhagem e nobreza. As palavras me fizeram refletir sobre mim mesmo. Aprendi que as virtudes mais apreciadas pelos meus pares eram a ancestralidade antiga, acompanhada de riqueza. O homem que possuísse apenas uma dessas qualidades poderia ser respeitado, mas se lhe faltasse ambos, era considerado, com raras exceções, um vagabundo, um escravo destinado a desperdiçar suas forças em benefício de poucos escolhidos. E o que eu era? Eu ignorava tudo sobre minha criação e Criador, mas sabia que não tinha dinheiro, nem amigos, nem propriedades, e pelo contrário, era dotado de uma figura horrível, deformada e repulsiva. Nem mesmo a minha natureza era como a dos outros homens. Eu era mais ágil e conseguia sobreviver com a dieta mais grosseira. Eu tolerava melhor o frio e o calor. Minha altura era muito maior que a deles. Quando olhei em volta, não vi nem ouvi falar de ninguém que se parecesse comigo. Seria eu então realmente um monstro, uma mancha na terra, da qual todos fugiram e todos rejeitaram? Não consigo descrever a angústia que esses pensamentos me causaram. Tentei jogá-los fora, mas minha tristeza aumentou à medida que aprendi mais. Por que não teria ficado na minha floresta, onde não conhecia nem experimentava outras sensações, além da fome, da sede e do calor? Que estranha natureza do conhecimento! Ele se apega à mente, da qual tomou posse, como líquen à rocha. Às vezes eu queria banir de mim todos os pensamentos, todos os afetos, mas aprendi que só havia uma maneira de superar a dor, e essa era a morte, um estado que me assustava, embora ainda não o entendesse. Admirava a virtude e os bons sentimentos, e gostava dos modos doces e gentis dos meus vizinhos. Mas não me foi permitido conviver com eles, a não ser usando de astúcia, permanecendo desconhecido e escondido, o que mais do que me satisfazer, aumentou meu desejo de me tornar mais um entre meus pares. As palavras ternas de Ágata e os sorrisos animados da gentil árabe não eram destinados a mim. Os gentis conselhos do velho e a conversa alegre do bom Félix também não foram destinados a mim. Outras lições ficaram ainda mais profundas em mim. Aprendi sobre a diferença entre os sexos, sobre o nascimento e o crescimento dos filhos, como o pai gosta dos sorrisos do filho e das aventuras felizes dos filhos mais velhos, como todo o cuidado e razão de ser da mãe estão concentrados nesse precioso fardo, como a mente do jovem se desenvolve e enriquece. Aprendi sobre irmãos, irmãs e os laços que os unem. Mas onde estavam meus amigos e parentes? Nenhum pai zelou pela minha infância, nenhuma mãe me esbanjou amor e carinho. Eu ainda não tinha visto nenhum ser que se parecesse comigo, ou que exigisse que eu tivesse alguma relação com ele. Em breve, explicarei aonde esses pensamentos me levaram, mas por enquanto, continuarei com meus vizinhos, cuja história produziu sentimentos mistos de indignação, alegria e espanto, mas que tudo terminou em maior respeito e amor pelos meus protetores, porque era assim que eu gostava de chamá-los, com uma expressão inocente e quase desejo doloroso de me enganar. Demorou algum tempo, até que eu descobrisse a história dos meus amigos. Foi de tal natureza
que não pôde deixar de ficar profundamente gravado na minha memória, revelando uma série de circunstâncias muito interessantes e maravilhosas para um ser ingênuo como eu era então. O nome do velho era Delassey, descendia de uma boa família da França, país onde viveu muitos anos, rico, respeitado pelos superiores e estimado pelos pares. Ele criou o filho para servir ao país e Ágata lidava com as damas do mais alto escalão. Poucos meses antes da minha chegada, eles moravam numa grande cidade chamada Paris, rodeados de amigos e desfrutando de tudo que a virtude, a cultura, o gosto e a considerável riqueza podem proporcionar. O pai de Safi foi a causa do seu infortúnio. Ele era um comerciante turco e vivia em Paris há muitos anos, quando, por algum motivo que não consegui descobrir, caiu em desgraça junto ao governo. Ele foi detido e preso no mesmo dia em que Safi chegou de Constantinopla para encontrá-lo. Ele foi julgado e condenado à morte. A injustiça desta sentença foi flagrante. Toda Paris ficou indignada, considerando que sua riqueza e a sua religião, mais do que o crime de que foi acusado, tinham sido a causa de sua condenação. Félix esteve presente no julgamento e a sua raiva ao ouvir a sentença foi incontrolável. Ele imediatamente fez uma promessa solene de libertá-lo e imediatamente começou a procurar um meio que lhe permitisse cumprir seu juramento. Depois de muitas tentativas infrutíferas de entrar na prisão, encontrou numa ala mal vigiada do edifício uma janela gradeada que iluminava a masmorra do infeliz maometano, que, curvado sob o peso das correntes, aguardava em pleno desespero o cumprimento da bárbara sentença. À noite, pela janela, Félix contou ao preso a sua intenção de ajudá-lo. Surpreso e encantado, o turco tentou estimular o entusiasmo do seu libertador com promessas de grandes riquezas. Félix rejeitou a oferta com desprezo, mas ao ver a bela Safi, que teve permissão para visitar o pai e que lhe demonstrou gratidão por meio de sinais, não pôde deixar de pensar que a cativa possuía um tesouro que mais do que compensaria todos os seus esforços e perigo. O turco logo percebeu a impressão que Safi havia causado no menino e quis garantir ainda mais seu zelo, prometendo-lhe casamento assim que fosse levado para um lugar seguro. Félix foi educado demais para aceitar a oferta, mas sabia que essa probabilidade era sua melhor esperança. Nos dias seguintes, enquanto se preparava a fuga do comerciante, o entusiasmo de Félix foi aumentando pelas diversas cartas que recebeu da bela jovem, que encontrou meios de se expressar na língua do amante, graças à ajuda de uma velha criada, e de seu pai que sabia francês. Neles, ela agradecia profundamente a ajuda que tentava dar-lhes, enquanto lamentava discretamente o seu próprio destino. Antes de partir, vou mostrá-los a você. Eles provarão a veracidade da minha história. Por enquanto, só posso resumi-los para você, já que o sol começa a declinar. Safi disse que sua mãe era uma árabe convertida, capturada e escravizada pelos turcos. Destacando-se pela sua beleza, conquistou o coração do pai de Safi, que a tomou como esposa. A menina falava muito elogiosamente da mãe, que, nascida em liberdade, desprezava a submissão a que estava reduzida. Ela instruiu a filha nas normas de sua própria religião e exortou-a a aspirar a um nível intelectual e a uma independência de espírito proibida às mulheres muçulmanas. Esta mulher morreu, mas os seus ensinamentos ficaram muito arraigados na mente de Safi, que adoeceu com a ideia de regressar à Ásia e encerrar-se no harém, autorizada apenas a entregar-se a diversões infantis, não condizentes com a disposição do seu espírito, habituado agora para uma maior amplitude de pensamentos e prática da virtude.
A ideia de casar com um cristão e viver num país onde as mulheres pudessem ocupar um lugar na sociedade encheu-a de alegria. Estava marcado o dia para a execução do turco, mas na noite anterior ele escapou da prisão e pela manhã estava a muitas léguas de Paris. Félix obteve salvo-conduto em nome dele, do pai e da irmã. Ele já havia comunicado seu plano ao pai, que colaborou na fuga saindo de casa, a pretexto de uma viagem, mas se escondendo com a filha em uma área remota de Paris. Félix conduziu os fugitivos através da França, onde o comerciante decidiu aguardar uma oportunidade favorável para entrar em alguma parte do território turco. Safi decidiu ficar com o pai até a hora da partida e ele renovou a promessa de conceder a mão da filha ao seu salvador. Félix permaneceu com eles, aguardando o acontecimento. Enquanto isso, desfrutou da companhia da jovem árabe, que lhe demonstrou o mais sincero e doce carinho. Conversavam através de um intérprete, embora às vezes bastasse apenas uma troca de olhares, ou Safi cantava as maravilhosas melodias do seu país. O turco permitiu que esta intimidade crescesse e encorajou as esperanças dos jovens amantes. Mas ele havia concebido outros planos para a filha. Ele odiava a ideia de vê-la unida a um cristão, mas temia a reação de Félix caso demonstrasse seus verdadeiros sentimentos, pois sabia que ainda estava nas mãos de seu libertador, que ainda poderia entregá-lo às autoridades italianas. Maquinou 1000 planos que lhe permitiram prolongar o engano pelo tempo que fosse necessário e levar secretamente sua filha com ele quando partisse. Esses projetos logo foram favorecidos pelas notícias que chegavam de Paris. A fuga do turco causou grande indignação no governo francês, que não mediu esforços para detectar e aprisionar o libertador. O plano de Félix foi logo descoberto e Delassey e Ágata foram presos. A notícia acordou Félix de seus sonhos idílicos. Seu pai, idoso e cego, e sua doce irmã foram presos em uma cela nojenta, enquanto ele desfrutava da liberdade e da companhia da mulher que amava. Essa ideia o atormentou. Concordou com o turco que, se antes de Félix poder regressar à Itália encontrasse uma oportunidade de partir, Safi esperaria por ele num convento em Livorno. Despedindo-se da bela árabe, dirigiu-se o mais rápido possível para Paris e se rendeu às autoridades, na esperança de conseguir a liberdade de Delassey e Ágata. Não foi assim. Eles tiveram que permanecer na cadeia por 5 meses, antes de acontecer o julgamento, que tiraria toda a sua fortuna e os condenaria ao exílio. Encontraram um triste refúgio na Alemanha, na casa onde os encontrei. Félix logo soube que o ignóbil turco, por causa do qual ele e sua família sofreram tão terrível infortúnio, traíra os bons sentimentos e a honra, ao descobrir a miséria em que estava mergulhado seu libertador e com sua filha havia deixado a Itália. A Félix, de forma insultosa, enviou uma quantia ridícula de dinheiro para ajudá-lo. Foram estes os tristes acontecimentos que atormentaram o coração de Félix quando o conheci e que fizeram dele o mais infeliz da sua família. Ele poderia ter suportado a pobreza e até mesmo se vangloriado dela, se tivesse visto que esse infortúnio fortaleceu seu espírito. Mas a ingratidão do turco e a perda da sua amada Safi foram golpes mais duros e irreparáveis. Agora, a chegada da jovem árabe deu-lhe novo ânimo. Quando soube em Livorno que Félix havia sido privado de suas propriedades e posições, o turco ordenou que sua filha esquecesse seu pretendente e se preparasse para retornar com ele ao seu país. A natureza gentil de Safi rebelou-se contra esta ordem
e ela tentou argumentar com o pai, que, recusando-se a ouvi-la, reiterou sua ordem tirânica. Poucos dias depois, o turco entrou no quarto da filha e, apressadamente, informou-a de que tinha motivos para acreditar que a sua presença em Livorno tinha sido descoberta e que estava prestes a ser entregue às autoridades francesas. Consequentemente, ele havia fretado o navio que, rumo a Constantinopla, zarparia em poucas horas. Planejava deixar a filha aos cuidados de uma criada fiel, para que com mais tranquilidade ela pudesse acompanhá-lo com o restante dos bens que ainda não havia chegado a Livorno. Quando Safi se viu sozinha, ela refletiu sobre o melhor curso de ação a seguir nesta situação de emergência. Odiava a ideia de viver na Turquia. Seus sentimentos e religião se opunham a isso. Através de alguns documentos do pai que caíram em suas mãos, ela soube do exílio do noivo e do nome do local onde ele residia. Por algum tempo ela ficou indecisa, mas finalmente se decidiu, levando algumas joias que lhe pertenciam e uma pequena quantia em dinheiro. Ela deixou a Itália, acompanhada por uma criada, natural de Livorno, que sabia turco, e rumou para a Alemanha. Chegou sem dificuldade a uma cidade a cerca de 20 léguas da casa dos Delacey, onde a empregada adoeceu gravemente. Apesar dos cuidados de Safi, a jovem morreu e a bela árabe viu-se sozinha, num país cuja língua e costumes ela desconhecia. Felizmente caiu em boas mãos. A italiana mencionou o nome do local para onde se dirigiria e, após a sua morte, a dona da casa onde se hospedaram garantiu que Safi chegasse em segurança à casa do noivo.